Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui voltando com aquele quadro de audiovisual que eu falo alguns temas, sabe? Tudo que tem a ver com cinema. Você pode perceber que tudo desse quadro começa com um porquê, certo? Por que as pessoas têm medo de filme de terror? Por que amamos personagens? Inclusive, vai estar aparecendo o card aqui em cima, caso você tenha interesse em ver esses vídeos e ainda não tenha visto. No vídeo de hoje eu vim trazer um tema aqui que talvez soe muito louco pra quem só lê o título, né? Mas quem tá inteirado no meu Instagram, caso você não me siga lá no meu Instagram, vai ter acabado de aparecer aqui na tela, né? Qualquer coisa, João, por favor, coloca aqui de novo o meu Instagram pra galera seguir, caso alguém aí não me siga ainda. É lá que eu interajo direto com vocês, falando um pouco das minhas ideias, né? Às vezes vocês decidem o vídeo da semana, como foi esse caso aqui, porque eu vi que muita gente ficou interessada pelo que eu tava falando. E no vídeo de hoje eu vou falar por que as princesas da Disney, né? Eu acho que todo mundo conhece as princesas da Disney, tem uma favorita aí e tal. Eu, pessoalmente, nunca conheci uma pessoa que não gostasse de nenhuma princesa da Disney e blá blá blá. E assim, honestamente, se eu conhecesse, eu ia achar essa pessoa um pouco chata, porque, pelo amor de Deus, quem não gosta das princesas da Disney, cara? É uma coisa de louco. E assim, eu escolhi esse tema, né? Pode parecer um pouco filosófico, toda aquela coisa, mas por que as princesas da Disney são tão importantes pra gente? São tão importantes pro cinema? Porque muita gente não percebe, mas a evolução que as princesas da Disney sofreram aí ao decorrer dos anos foi uma coisa muito importante, né? Foi uma ferramenta muito essencial no cinema pra você ver como é que a sociedade está se portando. Vocês sabiam disso? É uma coisa nesse nível, gente. E eu juro que o tema não parece tão chato quanto o título, tá? Eu estou ciente, mas as princesas da Disney possuem muito mais história, muito mais aprendizado. Elas são praticamente uma aula de história sobre a sociedade, digamos assim, e sobre como o cinema se adapta a essa sociedade. E isso tudo é feito de uma maneira muito ingênua, né? Afinal de contas, você tá ali vendo um desenho, uma animação, isso nem vai estar passando pela sua cabeça até o vídeo de hoje. Então se prepara, presta atenção aqui que eu acho que esse tema vai te agradar, apesar, como eu falei, do título ser meio... eu podia ter bolado um título melhor. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, tá bom? Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, assim, que possa se interessar por isso, né? Às vezes a pessoa gosta muito de princesas e tal. Mas assim, compartilha esse vídeo pra todo mundo, que eu tenho certeza que vocês vão sair um pouquinho diferentes depois desse vídeo. Vocês vão olhar, principalmente quando vocês for ver um filme da Disney, vocês vão falar, olha, Disney, ó, o que vocês estão fazendo aqui, que eu já tô percebendo. Então assim, se você já se inscreveu, já deixou um like, agora sim, vamos começar o vídeo. Não é surpresa pra ninguém que a primeira princesa da Disney foi a Branca de Neve, certo? Ela saiu lá em 1937, no filme Branca de Neve e os Sete Anões. E esse foi o primeiro longa-metragem animado a ser colorido. Longa-metragem seria aqueles filmes com mais de 1 hora, sabe? O que a gente chama de filme hoje é basicamente um longa-metragem. E assim, como eu falei, esse filme é de 1937 e é muito importante a gente saber como é que, por exemplo, as mulheres estavam sendo vistas em 1937, porque afinal de contas a Branca de Neve é uma mulher. Obviamente, o objetivo das mulheres ali, a função delas na sociedade era muito diferente de hoje aqui em 2021. Naquela época, eu diria que era muito essencial para a grande maioria das mulheres, né? Porque sempre tem aquelas que são bem inovadoras pro seu tempo, mas num consenso geral era muito importante para a mulher se casar e se ter uma estrutura, sabe? Tudo mais. Ou seja, uma das coisas que era muito valorizada naquela época e que ainda tem vestígios hoje em dia, né? Você já vai entender, seria o conceito do que é bonito, sabe? Se você é uma pessoa bonita, você vai atrair casamento mais rápido e com isso a mulher poderia ser considerada de sucesso, digamos assim. Isso, gente, eu tô falando de como funcionava aquela época, tá? Não estou falando o que eu acredito, nem nada assim. Não, era como a galera pensava em 1937. Então, quando a Disney decidiu fazer esse longa-metragem, né, lá na década de 30, o que foi o começo da Era de Ouro da Disney, né? Já vamos deixar aqui a era que a gente tá falando na tela, pra você não se perder. O começo dessa Era de Ouro foi com a Branca de Neve. E no que gira em torno essa história da Branca de Neve? Basicamente, o filme começa quando a Rainha Má, né, que é a madrasta ali da Branca de Neve, ela quer matar a Branca de Neve porque o espelho dela disse que ela era a mais bonita do reino, né? No caso, a Branca de Neve. Ou seja, basicamente foi uma competição de beleza, certo? A Branca de Neve é mais bonita que eu, merece morrer. Então, se você perceber bem, é a rainha que começa
começa a história, certo? Não é nada que a Branca de Neve deseje fazer, ela tá lá de boa, sabe? Cantando com os passarinhos, toda aquela coisa. Quando a Rainha Má decide atacar a menina só porque ela é mais bonita. Hoje em dia, se a gente inventasse um conceito desse, tipo, se Branca de Neve fosse sair em 2021, já ia dar um cancelamento gigantesco, porque a galera já ia levantar uma pauta de beleza relativo, rivalidade feminina, olha só o que tá acontecendo aqui. Então você entende como as coisas de épocas diferentes não podem ser aplicadas hoje em dia, né? Que isso fique bem claro nesse vídeo, só tô explicando como as coisas eram naquela época. Como é a Rainha Má que começa tudo aí pra Branca de Neve, né? É a rainha que começa de fato a história da princesa. A Branca de Neve é uma personagem que ela acaba não tendo muitas camadas, né? Caso você viu o meu vídeo falando do porquê que a gente gosta e porquê que a gente ama personagens de séries e filmes por aí, você vai entender bem o que eu tô falando agora. A história da Branca de Neve é bem simples, né? Ela tá lá, de boa, até o momento que a Rainha Má decide matar ela foge, sai correndo, fica ali na casa de 7 anões até o momento que a rainha volta a atacar ela, o que faz ela ser envenenada e ser acordada pelo príncipe, e acabou o filme. É isso a história da Branca de Neve. Ou seja, sobre a personagem Branca de Neve, a gente não tem muitas coisas, né? A gente vê algumas músicas legais dela, toda aquela coisa, mas pelo pouco que a gente sabe, o sonho da Branca de Neve é se casar com o príncipe encantado. Esse é o objetivo da Branca de Neve. E assim, não há nada errado em, por exemplo, uma mulher ter como sonho um casamento, né? Uma estrutura familiar, de forma alguma. Não é esse o problema. O problema aqui nessa época, que é bem diferente, né, do que a gente vê atualmente, você vai perceber ao decorrer da evolução aqui, que é esse o propósito do vídeo, você perceber essa evolução. Você percebe que a Branca de Neve só tem esse objetivo, ela não tem nenhum outro mais. O que é uma coisa bem estranha, porque quando você tá apresentando um personagem, né, quando você tá mostrando ele pro público, é normal que esse personagem tenha muitos objetivos, né, ele tem um objetivo principal, beleza, mas ele tem outros mini objetivos, sabe? Por quê? Porque esses mini objetivos vão falar um pouquinho sobre a personalidade do nosso personagem, no caso aqui, a Branca de Neve. Só que ela não tem nada disso. Por quê? Porque o mais importante já estava sendo dito para aquela época. A Branca de Neve, coitada, não tinha nada a ver com a história e ela estava sendo julgada ali pela beleza dela. E você percebe que, ao mesmo tempo, eles não tiram o papel da mulher de 1937 da Branca de Neve. Eles retratam muito bem como é que era aquela sociedade ali na década de 30 através da Branca de Neve. Ou seja, tipo, o objetivo da vida da Branca de Neve seria se casar com um príncipe que ela viu uma única vez na vida dela, certo? Literalmente, o cara chega na varanda e ela já, tipo, meu Deus do céu, o homem da minha vida. Só que assim, isso funcionava na época, entendeu? Porque se a Branca de Neve se casasse, significaria que ela ia ser muito bem sucedida. Então essa era a mensagem ali da década de 30, ok? Ah, gente, que fique muito claro, essas princesas que eu vou falar do início da Era de Ouro da Disney, eu amo todas elas, tá? Eu quero que fique muito claro, eu estou falando aqui apenas fatos, assim, de como é que eu interpreto toda essa situação. Mas que eu gosto delas, eu gosto. Era apenas uma coisa da época. Não tem como mudar uma coisa histórica. 13 anos depois do lançamento de A Branca de Neve e os Sete Anões, a Disney resolveu apostar numa segunda princesa um pouquinho diferente dessa primeira. Porque, afinal de contas, a gente já estava em 1950, dando início aí à Era de Prata da Disney, que vinha com uma promessa de ideia de liberdade. Porque as pessoas ali na década de 50 e 60 já estavam criando uma ideia maior de liberdade de escolhas, mas não totalmente, né? Olha, talvez a gente tenha mais opções do que realmente é mostrado aqui pra gente. Vamos flertar um pouquinho com a liberdade? Seria interessante. E eu queria dizer também, gente, caso não tenha ficado claro, que na grande maioria das vezes eu vou estar falando do ponto de vista feminino, tá? De como a sociedade feminina era vista, porque estamos falando de princesas aqui, certo? A Cinderela, apesar de seguir também um pouco do padrão ali de Branca de Neve, que seria ela não cria a própria história, e sim tem uma outra pessoa que faz a história pra Cinderela, no caso, a Cinderela, ela começa já a história sendo meio que escravizada pela madrasta, né? Ou seja, a Cinderela é jogada numa situação muito chata. Da mesma forma que a Branca de Neve tava lá de boa com os passarinhos e do nada um caçador quis matar ela, a Cinderela tava de boa com a família dela até o momento que a madrasta mata o pai dela, né? Porque é isso que fica
fica implícito, e faz a menina ser doméstica, ser praticamente uma escrava dentro de casa. Ou seja, é uma consequência, né? Alguma coisa que vem até a Cinderela, é alguma coisa que foi até a Branca de Neve, e não elas que foram caçar a própria história. Elas só reagiram a alguma coisa que estava vindo na direção delas. Deu pra sacar? Com toda essa situação da Cinderela, de novo, assim como Branca de Neve, eles têm uma pauta de injustiça muito grande, porque você fica, pô, Cinderela tá ali, ela tem que morar lá em cima com os ratos, enquanto as outras têm umas camas mó gigantes. Ah, coitada da menina, ela foi lá pro baile, mas as meia-irmã dela rasgou tudo o vestido, poxa, tadinha, ela não tá fazendo nada de errado. Ou seja, é um senso de injustiça que as pessoas 13 anos antes tiveram com Branca de Neve. Só que diferente da Branca de Neve, a Cinderela sonha, pelo menos inicialmente, em ser livre. Esse é o objetivo dela. Ela não quer ter aquela rotina ali de ficar sendo doméstica pra todo mundo. Ela quer ser livre daquela situação. A Cinderela é uma pessoa que pode ser caracterizada como muito sonhadora, certo? É isso que a gente pode pegar da Cinderela também. Só que esse questionamento do que seria o sonho da Cinderela também é deixado muito claro no filme, o que faz Cinderela e Branca de Neve serem um pouco parecidos nesse aspecto, mas nem tanto, né? Porque a Cinderela já tem ali uma vontade maior de ser livre. Porque a Cinderela confirma pra gente que o sonho dela, além da liberdade, é também ser casada com alguém, é ter uma pessoa pra ela. Isso é o amor, o grande amor, o amor com quem tanto eu sonhei. Ou seja, ela falar que o sonho dela é lindo em um determinado momento e depois ela falar que o príncipe é o sonho dela, significa que o grande sonho interno dela é ser livre justamente pra ela casar com alguém, né? Pra ela ter alguém e tudo mais, que no caso é o príncipe. Mas, de novo, mais uma vez, a gente não tem informações direitas sobre o príncipe. Se você for falar de Cinderela 2, Cinderela 3, olha, me desculpa, eu estou falando aqui dos filmes, dos primeiros da franquia, a gente não sabe o nome do príncipe no primeiro filme da Cinderela. Ele é um cara que aparece ali por 5 minutos, dança com ela e é o suficiente. O que é muito parecido com a nossa amiguinha Branca de Neve, não é mesmo? E essa era de prata da Disney, ela se intensifica ainda mais essa ideia quando surge o filme A Bela Adormecida, em 1959, que apresenta pra gente a princesa Aurora, também conhecida como a princesa com menos falas no próprio filme. Sim, gente, a Aurora, ela tem um filme pra ela e ela só tem 16 falas. Pra vocês verem, essa eu acho que é uma das maiores provas que essas princesas antigas, elas não tinham muitas camadas, sabe? A galera da Disney meio que não se importava muito pela personalidade delas. Porque, assim, eles tinham um objetivo, né, com as princesas e tudo mais, que era retratar como mais ou menos a sociedade pensava na época. Só que a ideia de uma mulher com muitas camadas, naquela época, assim, 1959, né, a gente tá falando da década de 50, não era uma coisa tão trabalhada no cinema. E isso não só nas princesas, tá, gente? Se você ver qualquer filme dos anos 50, você vai reparar que tem esse manejo aí, né? Tem umas tesourinhas cortando as asas da mulherada, entendeu? Basicamente isso. A Aurora, assim como as suas duas amigas aí, Cinderela e Branca de Neve, ela sonha em se casar, e dessa vez é até um pouco mais explícito. Inclusive, eu fiz até piadas internas com um amigo meu sobre a Aurora. Eu tenho uma piada interna com ele. Porque, gente, eu acho que a Aurora é a princesa mais emocionada de todas da Disney, assim, supera a Anna do Frozen, sabe? Ela, a Aurora, é a mais emocionada. Porque ela sonha com o príncipe e se apaixona. Literalmente isso. Antes dela conhecer, ela sonhou com o cara, e isso já foi suficiente pra estabelecer aquilo como meta da vida dela, entendeu? E mais uma vez, assim como as suas duas amigas também, o que faz a Aurora ser inserida na história é a Malévola. Você vê que a Malévola é tão mais importante que a Aurora no filme que ela ganhou um live action só dela depois ali dos anos 2000, estrelado pela Angelina Jolie, né, que a gente já sabe. Mas teve uma mudança muito importante nesse filme da Aurora aí, que, assim, poderia determinar algumas coisas futuras. Esse foi o primeiro filme de princesas da Disney que decidiu dar um nome para o príncipe. No caso, eu acho que a Disney olhou assim e falou, bom, já que a gente vai fazer o sonho da menina casar, vamos dar um pouco de camadas pro relacionamento, pelo menos, vamos fazer o público saber pelo menos o nome do príncipe. Vamos começar por aí? Porque nem isso era trabalhado direito, entende? Era muito uma coisa de poucas camadas pros personagens. Ou seja, até aquele determinado momento, a Aurora tava meio que à deriva, sabe? Ela, ai, pra que eu tô aqui na vida? Aí ela sonhou com o príncipe, ela, opa!
Agora eu entendi pra que eu existo. O que hoje em dia não é uma ideia muito agradável, certo? Você ter que existir para alguém, gente, amor próprio acima de tudo, sabe? Amor próprio é muito importante. Você precisa se amar antes de amar outra pessoa, né, Aurora? Só que, de novo, em 1959, a galera tinha uma ideia parecida com isso, mas você já consegue ver ali pequenas diferenças, né, entre Branca de Neve, Cinderela, Aurora. Você vê pequenas mudanças. E agora, finalmente, chegamos na minha era favorita da Disney e a era favorita de muita gente. Eu diria que sempre quando alguém vai falar sua princesa favorita, acaba sendo dessa era, que seria a era renascentista da Disney, porque foi a época que a Disney resolveu renascer nesse quesito de princesas. Estávamos agora na década de 80 e 90, 30 anos depois do lançamento da última princesa ali da Disney, que era a princesa Aurora, né, a Bela Adormecida. Depois de 30 anos, a Disney olhou pra sociedade como é que tava nos anos 80, nos anos 90, e falou assim, gente, essa mulherada que tá aqui nos anos 80 agora, que tá aqui nos anos 90, essas bichas é curiosa, hein? Meu Deus do céu, elas querem aprender muita coisa, querem provar muitas coisas novas, sabe? Conhecer muitas coisas, porque elas estão saindo daquele recato ali da década de 30, 40, 50, enfim. Foi nessa época, por exemplo, que o movimento hippie tava muito forte, né? Nos anos 70 pros anos 80. Pegando ali até mesmo os anos 60, o movimento hippie tava uma coisa muito forte, que é aquele negócio de você viver a vida intensamente, né? Paz e amor, bababá. Isso também aplicou nas meninas da época, né? Nas mulheres que estavam ali naquela época, nos anos 80. Ou seja, com tantas possibilidades para essas mulheres, elas acabavam tendo mais de um objetivo na vida. Elas queriam muitas coisas ao mesmo tempo. Isso fazia com que elas tivessem escolhas e fazia até mesmo elas levantarem questionamentos. Onde eu devo ir? Qual escolha eu devo tomar? Quando você cria questionamento para um personagem, significa que você quer expor alguma característica dele. E isso nunca tinha acontecido com as princesas antes. Vocês se lembram? Nunca tinha rolado isso antes. E diferente também dos filmes ali da Era de Ouro e da Era de Prata, as vilãs e os vilões do filme só davam continuidade na história das princesas. Os vilões não precisavam fazer alguma coisa diretamente para que a princesa começasse a aparecer no filme. Que foi o caso da Branca de Neve, da Cinderela e da Aurora. A Rainha Má precisou odiar a Branca de Neve pela beleza, a madrasta precisou escravizar a Cinderela e a Malévola precisou amaldiçoar a Aurora para que essas princesas tivessem algum sentido ali no filme. E nessa década de 80 e 90, na era renascentista, as coisas não eram bem assim. A gente primeiro conhecia a princesa, via o mundo onde ela estava inserida e as coisas que ela queria fazer, para depois o vilão ou a vilã do filme entrar com alguma dificuldade. Tipo, beleza, você sonha com isso? Aqui o problema, você vai ter que passar pelo problema que eu estou aqui oferecendo para você. A primeira princesa da era renascentista foi Ariel, em 1989, com o filme A Pequena Sereia. A primeira coisa que a gente fica sabendo sobre a Ariel nesse filme é que ela é extremamente curiosa e fascinada com os seres humanos, ou seja, ela cresceu no mar, ela tem um ambiente ali, né, de viver no oceano, mas ela tá interessada em outra coisa. Ela quer conviver com os seres humanos. Eu sei que muita gente pode pensar assim, ou pode interpretar, que a Ariel, ela se interessa apenas no Eric. Só que, na verdade, durante a música da Ariel, isso fica bem claro que o interesse dela é nos seres humanos em geral, é viver com os seres humanos. Até porque ela coleciona várias coisas que ela acha dos seres humanos aí pelo mar. É claro que ela tem muito interesse no príncipe Eric, lá, seguindo a lógica aqui dos príncipes terem nome agora. Só que a Ariel, ela tem muita sede de conhecimento, ela quer saber de tudo. Todos os porquês, todas as coisas ela quer saber. Com base nesse interesse da Ariel, é que surge a vilã do filme, Úrsula, para oferecer para ela uma chance de conquistar o sonho dela, só que ao mesmo tempo isso vai ser um obstáculo, porque ela vai perder a voz, né? Ela vai trocar a voz por um par de pernas. Mas primeiro, para essa decisão ser pesada, né, pra gente falar, nossa, Ariel, você tá trocando a sua voz e tal, você precisa saber que a Ariel gosta muito dos seres humanos, né? Ela quer muito viver com eles. Ou seja, até chegar nesse ponto do filme, que não é muito pra frente, você já conhece muito bem a Ariel e ela já tem muitas camadas pra você. Só que o objetivo dela, primeiro, acima de tudo, era conhecer os seres humanos. Ou seja, pela primeira vez a gente teve um traço de personalidade muito forte, né? Retratado de maneira muito forte numa princesa e não de maneira subjetiva, como foi das outras vezes, que seria a curiosidade. E isso falava muito sobre os anos 80, falava muito sobre os anos
anos 90, porque as pessoas estavam muito curiosas. Logo em seguida, em 1991, 2 anos depois do lançamento de A Pequena Sereia, estreava nos cinemas A Bela e a Fera, que apresentaria a princesa Bela, que é a favorita de muita gente, né? A Bela, ela é vista como esquisita por fazer uma coisa que as mulheres da época dela, né, da França, naquela época específica que o filme é retratado, não faziam, que é uma coisa muito simples hoje em dia, mas mesmo assim naquela época era estranho, que seria ler. Gente, o fato da Bela ser uma leitora era uma coisa assim que, meu Deus do céu, essa menina é esquisita porque ela lê. Lembrando aqui que Bela e a Fera retrata a França num período muito antigo, tá, gente? Não tô falando que Bela e a Fera retrata os anos 90 que as mulheres não liam. Não, não é isso, tá? Não confunda. O período que Bela e a Fera retrata é diferente do período do lançamento, tá bom? A Bela, ela traz a ideia de que você pode ser feliz fazendo aquilo que você gosta. Você vê que ela não para de ler só porque todo mundo acha estranho. Ela continua lendo, ela lê cada vez mais, na verdade. E a gente vê também que o objetivo da Bela, assim como a Ariel, é conhecer o mundo. Ela quer viajar por aí. E ela quer, acima de tudo, que as pessoas entendam ela, entendam que ela é desse jeito, que ela não é esquisita porque ela lê. Isso não significa que essa pessoa que ela quer que entenda ela seja um parceiro romântico. Se for, excelente. Se não for, isso não é especificado também. O fato da Bela não querer ser julgada constantemente pelas pessoas até justifica o porquê que ela veio se apaixonar pela Fera, por exemplo. Que foi uma questão dela não julgar alguém pela aparência, né? Ela não julga a pessoa pela maneira que ela se parece ou coisas assim. Ou seja, em 5 minutos de filme, assim, sabe? 5 a 10 minutos, você já conhece muito bem a Bela, que é uma coisa que você não pode dizer de Branca de Neve, Cinderela, Aurora. Então, mais uma vez, deixando aqui muito evidente a diferença da era das princesas, sabe? Cada princesa tem uma coisa a acrescentar que é muito diferente da anterior. Logo em seguida, a Disney entrou numa fase aí que ela procurou muita representatividade de outros países. Ok que a Bela é francesa e toda aquela coisa, mas a Disney estava procurando um tipo diferente de representatividade, que eles conseguiram trazer primeiro em 1992, apenas ali 1 ano depois que a Bela e a Fera estreou, com o filme Aladdin, que trouxe a princesa Jasmine. A Jasmine, ela já trouxe a representatividade de ser a primeira princesa árabe, né, na Disney, o que era uma coisa, assim, muito inusitada. E assim como a Bela, por exemplo, a Jasmine, ela tem esse sonho de liberdade que foi plantado lá pela Cinderela. Você vê como as coisas estão interligando aqui? Por quê? Porque a Jasmine, ela tinha um dever, né, ela tinha um objetivo ali, ela precisava dar início a uma linhagem nova, ela precisava se casar, porque afinal ela é a princesa. Só que ela não queria casar com qualquer um, ela queria escolher quem ela vai casar, sabe? É aquela coisa tipo, olha, se eu preciso casar, eu quero escolher com quem eu vou casar, não adianta você jogar qualquer pessoa aqui na minha frente. Ela mesmo fala no filme, eu não sou um prêmio a ser disputado. Isso, gente, pra aquela época era um negócio assim... impensável uma princesa falar um negócio assim naquela época, entende? Então a Jasmine foi muito revolucionária nessa fala. E de novo, a mesma coisa que as outras princesas da era renascentista. Pra você conhecer a Jasmine, não é necessário que o Jafar faça nada. Porque a Jasmine, ela mesma começa fugindo do castelo, sabe? Ela mesma começa a própria história. Assim como a Ariel, assim como a Bela. O vilão é uma consequência dessas princesas. Seguindo essa vibe de representatividade que a Disney tava tendo, em 1995 saiu o filme Pocahontas, trazendo a primeira princesa indígena pra Disney, né? Porque a gente tá aqui considerando apenas princesas oficiais, tá? Que fique bem claro. Então não adianta um fã muito maníaco da Disney comentar que foi a princesa Tigrinha de Peter Pan, a primeira princesa indígena, tá? Estamos falando das oficiais aqui. Gente, a Pocahontas, ela é uma princesa que ela traz pra gente aquela ideia de que ela precisa fazer uma escolha, né? Assim como as suas amigas que eu citei anteriormente. Só que ela sofre com as escolhas que ela tem que fazer. Ela fica se questionando o que eu devo fazer, né? Qual caminho eu devo seguir. E esse questionamento fala muito sobre a Pocahontas, a escolha dela fala muito sobre ela. E o mais importante é que a Pocahontas, ela defende muito os ideais dela. Não é porque ela vê algo novo que significa que ela não sabe nada. Ou seja, a Pocahontas é uma princesa que ensina muitas coisas. O que era diferente das outras princesas que eram sempre ensinadas ou sempre tinha alguém ali falando o que era pra ela fazer e tudo mais. A Pocahontas não. Ela chega, ela ensina muitas coisas pro próprio príncipe encantado, digamos assim, dela, que foi o John Smith. Mais uma vez, não é através do vilão, o governador Ratcliffe, que a gente conhece a Pocahontas. Na verdade, a gente conhece ela há muito tempo, né? Logo no começo do filme ela já tá lá, a gente já conhece ela. E essa foi a primeira vez também que a Disney realmente
realmente decidiu entrar de cabeça nessa coisa de representatividade e nessa coisa de tentar retratar a sociedade da época, porque essa história foi baseada numa história real. Apesar da história real não ter nada a ver com o desenho, eles pegaram uma pessoa que existiu, no caso algumas pessoas que existiram, né, da história da Pocahontas, e deram aquela magia Disney pra ninguém ficar traumatizado com a história real. Só que agora, gente, vocês vão me desculpar, porque talvez eu fique um pouco empolgada, porque eu estou prestes a falar da minha princesa da Disney favorita, que foi protagonista de um filme com o mesmo nome dela, que saiu lá em 1998, e é claro que eu estou falando da Mulan. Gente, Mulan, pra mim, é um dos filmes mais impecáveis que tem no cinema, sabe? Eu acho uma coisa de louco, tipo, nos filmes no geral, não tô nem falando só das princesas. Com Mulan, a Disney seguiu essa base aí de representatividade, né? No caso, eles fizeram uma representatividade asiática, foi a primeira princesa asiática que teve na Disney. Esse filme se passa numa dinastia chinesa de muitos e muitos anos atrás, inclusive a Mulan é a princesa mais velha da Disney nesse quesito. Esse filme literalmente inverte o papel do homem e da mulher na sociedade ali chinesa, fazendo uma mulher ir pra guerra no lugar do homem e pra ver o que dá, sabe? Vamos ver o que dá. Inclusive, a Disney faz muitas brincadeiras com estereótipo entre homem e mulher nesse filme, tanto que chega a determinado momento que os homens se vestem com aquela maquiagem fenomenal, né? Todo mundo ama essa cena. A própria Mulan brinca com vários estereótipos de homem. Eu amo aquela cena que ela vai chegar no acampamento, que é uma cena muito vergonha alheia, quando ela tá se apresentando lá e ela começa a falar, é a masculinidade. Ou seja, a própria Disney brinca com essa inversão de papéis que ela tá fazendo, e ainda por cima o filme termina com uma valorização enorme pro lado da Mulan, que basicamente a China inteira se ajoelha pra ela em agradecimento pelas coisas que ela fez. Ou seja, é um filme que eles pegaram a mulher do filme e fizeram assim, ó. Um dos objetivos da Mulan é honrar a própria família, só que para isso ela precisa se conhecer muito bem. Ela incentiva as mulheres ali da década de 80 e 90, quase chegando ali nos anos 2000, a se conhecerem muito mais. Conheçam a sua própria força, porque você pode ir para uma guerra, porque você tem toda a capacidade de sucesso que você almejar. Se conheça, conheça suas qualidades, conheça seus defeitos, porque a Mulan também não é uma personagem perfeita, dá pra gente ver muito bem as falhas dela durante o filme, e isso tudo são camadas que vão adicionando pra ela. Mas agora a gente vai falar da era moderna da Disney, que pega até os dias de hoje. A primeira princesa dessa nova era e moderna da Disney foi a princesa Tiana, no filme A Princesa e o Sapo, lançado lá em 2009. Além de trazer uma representatividade muito grande, né, porque essa foi a primeira princesa negra da Disney, a Tiana é uma personagem que você pode falar que essa mulher batalha, hein? Meu Deus do céu, porque ela cria esse objetivo na vida dela de abrir um restaurante. Ela tem um sonho de abrir um restaurante e ela batalha todo santo dia, sabe, trabalhando em 2 turnos pra ela conseguir ter dinheiro e conquistar o sonho de ter um restaurante. Uma coisa muito marcante nesses filmes também é uma profundidade maior com a família, porque isso era uma coisa que faltava um pouco nas outras princesas, né? Tinha um pouquinho ali, um pouquinho aqui, só pra poder explicar o contexto da coisa. Só que o tema família na era moderna da Disney acabou virando mais uma camada pra elas, pra aprofundar elas melhor. Com a Tiana também cria-se a ideia de que os príncipes são opcionais, literalmente, dá pra você escolher se você quiser terminar o filme casada ou não, viu, princesa? Não é o seu dever, não é essa obrigação, e não é o seu único sonho no filme também. Como, por exemplo, a Tiana, que ela termina com o Naveen, né, casal maravilhoso, 10/10, só que você vê que esse não era o objetivo principal dela. Na verdade, ela nem cogitava isso, né? No ano seguinte, saía o filme Enrolados, apresentando a princesa Rapunzel, que tem muito dessa ideia da Tiana, porque ela também tem um sonho principal que não envolve príncipe. O príncipe acaba sendo uma consequência, né, da história ali junto com ela, mas o objetivo dela era como se fosse reinventar a Cinderela, sabe? Porque ela queria uma liberdade muito grande, e mais uma vez esse tema família foi muito trabalhado em Rapunzel. Na verdade, foi trabalhado até como se fosse um mistério, né? Porque a Rapunzel não sabia muito da família dela, até que chega uma
uma grande revelação que ela é a princesa. Ou seja, criaram isso como uma coisa que a Rapunzel ia descobrir, fizeram um mistério no meio do filme da princesa, entendeu? E a Rapunzel, de fato, só considera que a vida dela começou no momento que ela é livre. Seguindo agora para 2012 com o filme Valente, temos a queridíssima princesa Mérida. Eu amo muito a Mérida, eu já fiz cosplay da princesa, mas eu não vou mostrar foto. Inclusive, tingi meu cabelo de ruivo com tinta, assim, de lata, sabe? Se a Rapunzel é uma repaginada da Cinderela, a Mérida, com certeza, é uma repaginada da Jasmine. Porque ela também tem um tipo de dever com o clã dela ali, escocês, né? Mas ela quer escolher se ela vai casar ou não na vida dela. Ela pode nunca querer casar. Inclusive, tem uma cena muito empoderada da Mérida nesse filme, que é ela competir pela própria mão, né? Ela vai num campeonato lá onde todo mundo quer atirar com arco e flecha, e ela, assim, arrasa com todo mundo e ganha a própria mão. Ou seja, é uma princesa que sabe atirar com armas, assim, sabe? Toda diferentona. Ela não gosta de se arrumar muito. Ela é muito contra o estereótipo de uma mulher escocesa da época. Nesse filme também, família e sonhos são colocados em igualdade, o que é uma coisa muito bacana. Indo agora para 2013, quando de repente a Disney decidiu apresentar duas princesas pra gente. Na verdade, uma rainha e uma princesa, que seria o filme Frozen, com a princesa Anna e a rainha Elsa. Eu queria falar que Frozen já é genial, porque ele brinca com aquela ideia das princesas lá no começo serem um pouco emocionadas, sabe? Ele brinca com isso. Como é que essa brincadeira é feita? Através da Anna, que conhece o Hans lá, que é o vilão do filme, né? Em um dia, e simplesmente já fica completamente apaixonada e já quer casar com ele. Ou seja, é uma brincadeira direta que a Disney faz com ela mesma. Inclusive, tem aquela cena fenomenal da Elsa olhando pra Anna e falando: você não pode casar com alguém que acabou de conhecer. Que é a morte de todas as princesas da Era de Ouro, né? Que casavam com alguém que acabou de conhecer. Mas, diferente das princesas da Era de Ouro, a Anna acaba ganhando cada vez mais camadas, porque essa relação familiar é muito forte em Frozen, como eu falei que seria na Era Moderna. Então a gente vê tudo que a Anna é capaz de fazer, todas as qualidades, todos os defeitos, enquanto ela tenta salvar a irmã, né? Enquanto ela tenta chegar até a irmã que fugiu ali de Arendelle, que seria o reino delas. Com os obstáculos que a Anna vai encontrando, a gente vai entendendo um pouco melhor sobre como é que ela funciona. E não é diferente com a rainha Elsa, que mostra muito, assim, explicitamente pra gente insegurança sobre você ser uma rainha, insegurança sobre si mesmo, né? Será que eu aguento determinada coisa? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou diferente? E, acima de tudo, ela traz uma ideia muito madura daquela princesa que se tornou rainha. E ela não se permite errar, né? Porque agora você é a rainha. Isso nunca foi retratado antes. Uma princesa que virou rainha, sabe? Ela é apresentada como princesa Elsa, mas, assim, depois de 15 minutos do filme, ela já é a rainha Elsa. Então isso foi uma coisa muito inusitada. Livre estou, é tempo de mudar. A Disney já tava cantando a bola nessa música, gente. Já tava cantando a bola há muito tempo, na verdade, né? É tempo de mudar. E as últimas princesas que a gente tem, uma de 2021 e outra de 2016, são respectivamente a princesa Raya, que eu não vou falar tantos detalhes dela, porque tem muita gente que não viu o filme, né? Mas ela é uma princesa oficial, ela é nova. Mas, por outro lado, pra balancear um pouco essa categoria aqui, essa mini categoria, eu vou falar bastante da Moana, que foi um filme intitulado pelo nome da princesa, que saiu lá em 2016, como eu falei. A Moana, gente, e a Raya são as únicas princesas que não negam a aventura delas. Então, assim, elas têm um objetivo, né? No caso da Moana, que é a quem eu vou falar mais, ela é a escolhida pelo oceano e, assim, até metade do filme, ela não nega. Ela só se nega quando ela falha pela primeira vez, mas ela não refuta essa ideia de querer se aventurar. Sem falar que a Moana trouxe uma representatividade polinésia, né? Assim como a Raya também trouxe uma representatividade asiática. As duas têm muita curiosidade, têm muita vontade de aprender, mas ao mesmo tempo elas são inseguras com algumas coisas. Só que essa insegurança delas é trabalhada e é superada no próprio filme, né? Dando essa ideia de, olha, todos nós temos defeitos, a gente consegue superar eles. Então, se você comparar uma história da Branca de Neve, Cinderela, Aurora e ir evoluindo dessa forma que eu falei aqui, fica uma coisa de louco, gente. Fica uma ideia, assim, que é igual o que eu comentei nos meus stories recentemente. Vocês acham que se uma história como Branca de Neve, que gira em torno de beleza, fosse retratada em 2021, será que seria um sucesso? Da mesma forma que se uma história como Mulan fosse retratada na década de 30, gente, esse filme também seria cancelado na época, porque ele estaria fazendo a mulher fazer umas coisas que não fazia na década de 30. Seria impossível praticamente
antigamente você ter um filme com uma protagonista negra como a Tiana na década de 40, na década de 50. Então esse vídeo aqui que eu fiz, que ficou muito grande, eu estou ciente, é só pra mostrar pra vocês o porquê que as princesas da Disney são importantes, porque na verdade elas contam histórias que vai além das histórias do próprio filme. Elas contam histórias da sociedade, e é por isso que a gente ama tanto elas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Não esquece também de comentar qual é a sua princesa favorita. Me fala aí nos comentários o porquê também essa ser a sua princesa escolhida. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que poderia gostar disso aqui, né? De saber essa curiosidade, de ver essa análise. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!